Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando com vocês experiências, falando sobre momentos que eu vou vivendo e tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje, durante a viagem, nós estávamos meditando muito sobre a questão do mundo. Quando nós adquirimos a consciência que nós vivemos em um mundo material, mas porém, nós vivemos a cada dia sob a influência do mundo espiritual. Algumas pessoas alcançam esse processo de despertar espiritual, outras pessoas vivem toda a sua existência como se simplesmente elas tivessem que cuidar da sua matéria, como se elas tivessem que conquistar prêmios, troféus, como se elas tivessem que ser simplesmente reconhecidas no mundo material e esquecem de tratar da sua alma, do seu espírito. E essas pessoas, em um determinado momento da vida, elas acabam sendo vítimas da sua própria arrogância, da sua própria ignorância, da sua própria falta de conhecimento, porque a vida ela é maravilhosa, mas a cada dia a gente percebe que nós temos que evoluir o nosso coeficiente emocional, mas a gente também tem que aprender mais sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual ele rege sim esse mundo material. E como? Existe a chuva, existe o sol, existem as estiagens, existe os momentos de fartura, existe a abundância. Para você ter uma noção, nós temos aí as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Nós temos os dias quentes, os dias frios. Tudo isso o homem não tem controle algum. E nós temos a cada dia que compreender o seguinte, que nós vivemos sobre, sim, o controle espiritual. E a cada dia que a gente buscar mais elevar a nossa consciência para o bem, nós compreendemos que nós somos seres humanos, mas que nós temos sim que cuidar do nosso espírito, porque nós somos influenciados de maneira direta. Às vezes você sente um local e do nada vem um pensamento negativo na sua mente, você não consegue controlar esse pensamento negativo simplesmente porque você está totalmente focado no material. Você está vivendo simplesmente na matéria. E aí o seu espírito, ele não consegue transcender, porque você está realmente adormecido. Você vive simplesmente um processo de manipulação. Você passa anos e anos da sua vida fazendo as mesmas coisas como se isso fosse uma regra. E na verdade todos nós seres humanos vivemos uma imposição da sociedade. E o homem criou leis. Essas leis elas podem ser violadas, elas podem ser burladas, essas leis não são justas para todo mundo. E a justiça da terra ela é muito falha, ela é muito pequena. Mas eu acredito muito nas leis do universo, eu acredito muito na lei do espírito. E quando a gente começa a estudar sobre leis espirituais, a gente percebe que tudo isso aqui é simplesmente um processo que a gente vai ser submetido a viver para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar um despertar diferente na nossa história. Então chegou o momento de cada um de nós buscarmos mais essa elevação da consciência espiritual. Eu gravei um vídeo essa semana que eu falava o seguinte, quando o homem está certo, o mundo está certo. Quando o homem está errado, o mundo está errado. Mas eu quero dizer o seguinte, quando o homem está conectado com o todo, quando o homem está alinhado realmente com o propósito divino, aí você fala, Mário, qual o propósito divino? O propósito divino é crescimento, é evolução, é distribuição de amor, é a gente transformar cada dia esse lugar ao qual nós estamos passando uma temporada em um lugar mais justo, é um local de expiação, é um local de desafios, é um local de vencer os nossos medos. Às vezes a gente acaba nos aprisionando em um cárcere emocional que nós criamos, porque a gente vive uma dependência muito grande sobre o dinheiro, a gente vive muito dependente de conseguir comprar o carro do ano, a gente vive muito dependente de morar em uma casa de luxo, a gente vive muito dependente de se formar na profissão que está dando mais dinheiro e a gente esquece de equilibrar essa tríade corpo, mente e alma. Tem pessoas que simplesmente passam a sua vida inteira para ganhar dinheiro, elas esquecem que nós temos um intelecto, que nós temos um espírito, uma alma para tratar. E a partir do momento que existe realmente esse desequilíbrio na nossa vida, que chega ao ponto que a gente pergunta assim, pô, eu passei minha vida toda me sacrificando, eu passei minha vida toda fazendo essas coisas, e agora? Qual o resultado? Porque às vezes você vai ter uma grande frustração. Falo sempre, qual o teu sonho, qual o teu projeto? Por que você levanta todas as manhãs e você tem força, tem coragem de atender clientes, você tem coragem de viajar, você tem disposição de enfrentar aquilo que parece impossível, porque na verdade nada é impossível
aquele que crê, assim deixou essa mensagem, o grande Criador do Universo. Tudo aquilo que você considera possível, e você tem força física, e você tem força mental, e você tem equilíbrio espiritual, você tem condições de realizar. A questão é, na maioria das vezes, as pessoas estão muito desequilibradas espiritualmente. Nós vivemos em um mundo de muito barulho, nós vivemos em um mundo de muita agonia, nós vivemos em um mundo de muita correria, e a gente não tem tempo para parar, para meditar, para relaxar. E esse barulho externo acaba atrapalhando a nossa vida. Se nós não tivermos realmente uma consciência que nós temos que buscar essa paz espiritual, que nós temos que buscar esse crescimento, esse desenvolvimento, fica muito difícil a gente conseguir suportar essa pressão, essa tensão, porque a cada dia você é cobrado, você tem que ser melhor, você tem que chegar na frente, você tem que vencer o outro, e aí você vive nesse mundo de competitividade, até você despertar e você compreender o seguinte: caramba, o tempo quem criou foi o homem, não existe tempo. Viva do seu ritmo, viva para crescer, viva para evoluir, mas não sacrifica os melhores dias da tua vida, não vive como se essa vida fosse um conto ligeiro, porque a vida é muito boa, mas a gente coloca peso dentro da nossa mochila que a gente não precisa carregar. Cada dia que passa eu tenho essa consciência, caramba, eu já me preocupei por tantas coisas e hoje eu percebo, não faziam sentido algum para a minha vida. Naquele momento, talvez, eu pensar e eu me preocupar, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, eu não tinha o desenvolvimento mental que eu tenho hoje, porque eu falo sempre, é muito difícil você conseguir evoluir seu coeficiente emocional. Muitas pessoas falam em QI. Poxa, você estuda, você lê livros, você vai à faculdade, você frequenta palestras, você faz uma mentoria com pessoas e você consegue aumentar o teu nível de conhecimento, você consegue realmente trazer uma bagagem legal para a tua vida. Agora, o coeficiente emocional, você só adquire isso vivendo, você só adquire isso através da superação das dificuldades, vencendo desafios e sendo a sua melhor versão a cada dia. Mas eu falo sempre, é necessário que você saiba assim, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso me tornar a minha melhor versão. A partir do momento que você abre a sua mente para um novo mundo, esse novo mundo se apresenta. E nós não vivemos só nesse mundo material, o mundo também é espiritual. Então que você possa, através dessa mensagem, despertar sua consciência espiritual, para que sua vida possa ser diferente. Eu vim ali agora e alguém falando que esse ano é terrível. 2003, tomara que passe logo. Não, 2003 é um ano que você viveu o suficiente para que você pudesse amadurecer e ser a sua melhor versão. Pega esse código e abraça para a vida. Isso é sempre